Obrigado. Achei que você ia falar que nos conhecemos há 60 quilos atrás. Meu caso, a menos, né? O seu, alguns a mais, né? Tem aumentado uns 3 quilos aí. Graça e paz, uma alegria estar com vocês e poder servi-los na mesa do Senhor. Antes de compartilhar a palavra de Deus, queria deixar alguns encorajamentos. O primeiro deles, essa reunião amanhã à noite, com a presença do Dr. Aldrin Marshall. O Dr. Aldrin é o médico que mais me ajudou na última década a entender e implementar mudanças no estilo de vida, né? Sou muito grato a Deus por ele. Ele está de passagem em Portugal com a esposa, é a primeira vez deles aqui, e a gente tem um jeito, né, de poder ter algum momento onde ele pudesse compartilhar. Além de um médico com 5 especializações diferentes, é um cristão temente a Deus, um ministro, né, pastor, e ele tem combinado o ensino bíblico com essa perspectiva médico-científica, falando muito bem a respeito do assunto. Se eu fosse você, não perdia, mas não perdia mesmo. Então, esse é o primeiro encorajamento. O segundo, né, nós temos alguns materiais que vão estar à sua disposição no final da reunião. São nossas publicações mais recentes. Eu sei que já chegou por aqui antes da nossa passada. Se você não teve a oportunidade de ter acesso, eu quero recomendar. O primeiro livro é a minha publicação mais recente, O Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. O segundo livro que eu quero recomendar é o do Dr. Aldrin Marshall. Eu fiz uma pequena ponta e participação com ele como coautor, Rumo aos 120 anos, como desfrutar a realidade bíblica e científica de uma vida longa e plena. Na verdade, a gente escrever um material juntos. E eu pedi a ele, falei, doutor, concentra o senhor na área médico-científica, que o senhor tem autoridade, eu não, né? Deixa que eu me concentro na parte bíblica, que é o meu chamado. Mas ele, como pastor, não conseguiu falar só de medicina. Ele foi enchendo a parte dele com Bíblia. Enquanto eu escreveria a minha parte, deveria ser só a parte teológica, né? Hábito de quem escreve. Na última década, ele me fez ler muito material médico-científico. E hábito de quem escreve, você já vai, à medida que está estudando qualquer assunto, tudo aquilo que de rico, precioso você encontra e gostaria de dividir, você já vai fazendo as inserções antes de escrever o texto, né? E eu tinha muita citação médico-científica. De repente, a gente olhou e falou, é melhor separar em 2 livros. Né? Até porque, mesmo quem gosta de ler, não só o brasileiro, ele costuma preferir ler 2 metades do que um inteiro. Né? Então, se ele lê um livro de 400 páginas ou 2 de 200, é a mesma quantidade de páginas. Mas 2 de 200, ele fala, eu li o dobro de livro. Eu não sei o que funciona, mas a gente acabou separando as publicações, saíram por editoras diferentes, mas nós lançamos sincronizados, estamos divulgando esses materiais juntos. Vale muito a pena. A gente tem um pouquinho, finzinho de feira, de um livro que antes do Cuidado do Corpo era a minha última publicação. A Cultura do Jejum, encontre um nível mais profundo de intimidade com Deus. Só que você vai economizar em comida, depois de ler esses livros, já justifica o investimento que você fez no material. Você já vai estar no lucro, sem contar os benefícios de ordem espiritual até física e da sua saúde. Né? Um segundo bom motivo é que, além de investir no seu crescimento, na sua saúde, né, toda a venda desse material se transforma sempre, a gente não tira o dinheiro de Portugal, ele sempre movimenta o reino de Deus aqui mesmo. Dessa vez, né, eu quero até ser honesto sobre isso, uma oportunidade de você também nos abençoar, fazendo investimento na nossa igreja lá em Braga, que está indo muito bem. Nós estamos doando toda a venda dos livros para o projeto lá. Então, você tem bons motivos e eu quero te encorajar a no final fazer isso. Talvez você tenha um livro, mas está pensando em alguém que precisa de um chacoalhão de Deus. Essa mensagem está literalmente salvando vidas. Em alguma outra oportunidade, se Deus permitir, eu quero voltar para falar só sobre isso, mas hoje eu tenho de Deus no meu coração um outro assunto, e eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, e nós vamos ler do verso 1 até o 7. Gálatas 4, de 1 a 7. O texto diz assim, esse vai ser tanto o nosso ponto de partida como uma espécie de trilho para a nossa reflexão. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor,
em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Eu quero destacar algumas expressões que você encontra no texto que para mim são chaves. A primeira delas é o termo filhos, a segunda é a expressão herdeiros, e a terceira, o que a gente encontra aí no verso 3, é quando ele diz até o tempo, né, determinado, na verdade, verso 2, tempo determinado pelo Pai. E, basicamente, o que o apóstolo Paulo está falando, ele parte usando como uma alegoria para o ensino dele, ao que muitos estudiosos discutem se isso era um costume ou lei no Império Romano. Né? Alguns dizem, não era lei porque não há registros claros sobre isso. Outros dizem, pode ter sido que durante um tempo, aquilo que era costume, depois se transformou em lei. Para nós, não importa tanto. O fato é que o apóstolo Paulo sabia que podia usar a ilustração e que ela seria entendida por todo mundo. Né? Essa idade predeterminada pelo Pai, né, evidentemente não era fixa. Então, nós temos em cada país leis que determinam a idade mínima de maturidade para certas coisas. No Brasil, para se votar, tem que ter 16 anos. Para tirar a carteira de motorista e ser preso, 18 anos. Né? Mas a maioridade absoluta, ela vem somente a partir dos 21 anos de idade. Então, na época em que eu casei, por exemplo, né, eu me lembro que os pais da Kelly precisaram assinar alguma coisa para casar, porque ela ainda não tinha 21 anos de idade. Então, a gente tem esses exemplos de leis em vigor nos países atuais, mas a idade é determinada pela própria legislação. No caso da ilustração que Paulo usa, o próprio pai decidia. Então, na literatura antiga, você encontra exemplos de pais que determinavam que o filho, até os 16 anos, não acessasse a herança. Há casos de 18, 20, até 26. A idade variava entre 16 e 26 anos. Então, Paulo está dizendo que mesmo que ele seja senhor de tudo, como herdeiro legal, dono de todas as coisas, até que alcançasse aquela idade, na prática, no dia a dia, ele não diferia em nada de um escravo. Basicamente, era o dono da herança, mas não tinha acesso à herança. E ele ficaria até o tempo determinado debaixo de tutores e curadores, guardiães, administradores. Né? Por quê? Por um motivo muito simples. Herança que se coloca na mão de quem não tem maturidade para a gestão da mesma, se perde. E quando ele usa a expressão, assim também nós, eu e você precisamos entender que, além do paralelo, que ele vai dizer do tempo, antes da conversão, sujeito aos rudimentos do mundo, ou debaixo da lei, a diferença de agora estarmos em Cristo, para além disso, ele também está aplicando algo que diz respeito à nossa vida espiritual. Porque mesmo depois de Cristo, quando fomos feitos filhos, e a ênfase do verso 7 é que se nós somos filhos, nós também somos herdeiros, então toda a lógica usada para o filho herdeiro, que agora é colocada para nós, pelo paralelo, se estabelece dentro do mesmo padrão. Então, há algo que me chama a atenção, e o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje é maturidade, o acesso à herança plena. Se eu e você queremos experimentar tudo aquilo que Deus o Pai tem disponibilizado para nós, quando nos estabeleceu como seus filhos e seus herdeiros, nós precisamos entender que o acesso à herança não é automático, não é espontâneo, e ele não acontece somente por meio da fé. É indiscutível que, quando falamos do tempo da graça em que vivemos, que a fé é um meio de acesso importantíssimo, uma chave. Romanos 5,2 diz que pela fé nós temos acesso à graça. Mas muitas vezes alguns crentes ficam equivocados a ponto de concluir ou deduzir que só a fé te dá acesso a tudo. E eu quero te dizer que isso não é verdade. Sem fé nunca teremos acesso a nada, ponto final. Mas muitas vezes há uma combinação de fé e algo mais. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 6, no verso 12,
A Bíblia diz que nós temos que nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Sem fé ninguém herda a promessa, mas só com fé, sem perseverança também não. Porque fé e perseverança andam de mãos dadas. Quando você olha declarações como a segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, no verso 5 ele diz assim: por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai, muitas traduções optaram por acrescentai a vossa fé, né? Ele diz, a virtude, depois a virtude, vocês acrescentem o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, piedade, fraternidade, amor. Depois ele vai dizer, porque se em vós houverem e abundarem todas essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então acrescentem a vossa fé. A fé é o ponto de partida, ela sempre estará lá. Mas aqui, de novo, nós vemos a necessidade de fé e algo mais. Quem está entendendo a lógica? Amém. Quando falamos do acesso à herança, nós precisamos entender que além de fé, porque sem fé você não teria sido feito filho e nem tão pouco herdeiro. Então, evidentemente, a fé sempre estará lá. Mas quando falamos do acesso à herança completa, não adianta apenas fé. Nós precisamos entender a importância da maturidade. Eu acredito que a maturidade, ela não tem sido devidamente mensurada, né, a partir da perspectiva da importância, e nem entendida a ponto de eu e você, de maneira prática, nos posicionarmos para buscar o crescimento. A verdade é que no reino espiritual, assim como no natural, por exemplo, em determinados medicamentos, você vai encontrar aquela advertência, mantenha fora do alcance das crianças. E eu quero te garantir que no reino espiritual, muitas das bênçãos de Deus vêm com o mesmo rótulo. Mantenha fora do alcance das crianças. Porque aquilo que é benéfico para quem tem maturidade para usar, pode ser maléfico para quem não tem. Por exemplo, um determinado medicamento pode salvar a vida de alguém. Mas se usado em dosagem errada por uma criança, pode ser letal. E aquilo que deveria abençoar, pode se transformar numa maldição, se não houver um uso correto. E quando nós vamos para o plano espiritual, essa ilustração ela cabe muito bem. Então, eu e você precisamos entender a importância não só de fé, mas também de maturidade. Mas antes de falar da maturidade, que é o assunto principal, eu queria que a gente pudesse valorizar um pouco mais a questão da herança. Eu não sei exatamente como são as coisas na Europa, em especial aqui em Portugal, mas eu posso garantir que, pelo menos até a minha geração, a maior parte dos brasileiros, na prática, não sabia o que era receber uma herança. Né? Porque a maioria de nós não apenas cresceu em lares onde não havia abundância de riqueza, como também onde não havia cultura de se guardar algo para a próxima geração. Então, de alguma forma e maneira, a maioria de nós só tem contato com a ideia de herança quando vê um filme, daqueles que alguém descobriu que tinha um parente rico, deixou um testamento, e você fica pensando, por que essa maravilha não aconteceu comigo? Né? Mas a maioria de nós, na prática, nem sabe o que é receber, nem tampouco construir uma herança a ser comunicada. Então, muitas vezes, quando a Bíblia está falando de sermos filhos e também herdeiros, a gente não para conseguir conectar e mensurar da maneira como nós deveríamos. Então, uma boa pergunta a ser feita é, o quão herdeiro de Deus eu e você somos? Em Romanos, no capítulo 8, de 15 a 17, o apóstolo Paulo vai usar as mesmas palavras que ele usou no finalzinho de Gálatas 4, o verso 7 que nós lemos. Ele diz o seguinte, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Ele diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele vai dizer, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Você pode repetir isso comigo? Diga, se somos filhos, somos também herdeiros. Mas aqui em Romanos 8,17, ele vai adicionar uma frase que não está em Gálatas 4,7. E diz, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Então, se você quer saber quão herdeiro de Deus você é só descobrir o quão herdeiro de Deus Jesus é. Porque você é tanto quanto. Você é co-herdeiro com Ele. Ao olhar para as Escrituras, eu percebo que nós temos uma herança extraordinária e a maioria de nós sequer consegue mensurar isso.
O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, 22, tudo é vosso. Outro dia eu ouvi alguém falando, não, mas isso tem meio que um tom retórico. Eu falei, é mesmo? Porque se você olhar o versículo inteiro, e eu gosto dessa lógica, como o pastor Cid fez aqui com Lucas 6, 37, 38, Paulo diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Então vamos lá, vamos deixar o tudo é vosso, que alguns estão relativizando de lado. Vós de Cristo, isso é literal ou é retórico? Que nós somos de Cristo, é literal. Cristo de Deus, é literal ou é retórico? É literal. Mas tudo é vosso, não é literal. Aí o crente que não tem fé, ele inventa uma desculpa para tentar justificar a falta de acesso a tudo que seria dele. Tem muito crente vivendo, né, uma síndrome, que é um conjunto de sintomas do comportamento e tudo mais, que uma vez eu ouvi um pastor descrevendo como a teologia do cabrito. O que é a teologia do cabrito? Baseado na parábola do filho pródigo. Você tem aquele irmão mais velho, que quando a festa está sendo feita para o irmão mais novo que voltou para casa, ele está aborrecido lá de fora, não quer entrar. E o pai sai para estar com ele. Vamos entrar, venha para a festa. Seu irmão estava perdido, foi achado. E ele começa a reclamar. E diz, eu tenho te servido todos esses anos. E esse teu filho, na hora que está bravo, não é nem meu irmão, é teu filho. Né? Esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma dissoluta, o Senhor agora dá não era um artigo indefinido, era o artigo definido, o bezerro cevado. Ele diz, eu tenho te servido todos esses anos, você nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. O pai olha para ele e diz, meu filho, tudo que é meu é teu. O que o pai está dizendo? Você podia ter comido quanto cabrito quisesse, todos esses rebanhos são teus. Cada cabrito aqui dentro é seu. O que é a teologia do cabrito? É o crente que está murmurando com Deus, que Deus não deu um cabrito de um rebanho inteiro que já foi dado a ele. É porque ele não entende o lugar e a posição dele como filho dentro da casa. Então vamos avançar um pouco mais para tentar entender essa ideia. Em primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Agora somos filhos, que vem depois, não foi revelado, mas vai ter um upgrade, vai ter uma atualização. Só não sabemos o que é o próximo nível. Por que eu estou dizendo isso? Se a herança pertence aos filhos, e a Bíblia enfatiza que agora somos filhos, por que é que nós estamos jogando todo o usufruto da herança à paternidade, quando nós nem sabemos o que é que vamos ser depois? Eu não estou negando que há uma parte da herança que será desfrutada na eternidade, mas nós não podemos jogar tudo para lá e acreditar que não tem nada para ser experimentado agora. No Evangelho de Mateus, no capítulo 15, Jesus é abordado por uma mulher cananeia, chamada em outro evangelho de Ciro-Fenícia, nós não temos seu nome, mas essa mulher vem a Jesus implorando que ele liberte a filha dela que estava endemoniada. Jesus, em 3 momentos distintos, ele está literalmente ignorando a mulher, ele está dando um não para ela. Ele chega ao ponto de dizer para ela, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Traduzindo, você é gentia, você não está entre as filhas de Abraão. O apóstolo Paulo mostra que Deus não faz acepção de pessoas, escrevendo aos Romanos, mas ele diz que a salvação é primeiro do judeu, depois do gentil. Então ele não faz acepção, vai dar para todo mundo, mas tinha uma ordem onde ela seria oferecida. Por isso que João escreve e diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus, seu povo, não receberam. Mas a todos quantos receberem, em algum momento depois, os gentios são inseridos no plano, porque a salvação é para todo mundo. Mas a ordem, primeiro do judeu, depois do gentil, é inquestionável. Nesse momento, Jesus está dizendo, você não está no grupo que tem acesso. A mulher está com uma certa dificuldade de entender, então Jesus explica com uma outra alegoria. Ele diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Um dia, alguém falou para mim, pastor, Jesus chamou a mulher de cadela. Eu falei, não. Pode parar, que a conversa não é essa. Mas o que é que eu e você precisamos entender? O cachorrinho, a palavra usada, traduzida cachorrinho, diferente de cães, que na Bíblia às vezes tem a conotação do animal selvagem, que devora carniça. Cachorrinho dá a ideia do pet, o animal de estimação. É aquele que tem acesso à casa, que mora na casa, que é benquisto na casa, mas não é da família. Eu tive uma dificuldade enorme quando meus filhos eram pequenos de convencê-los que o cachorro não era parte da família.
Porque um dia eu vi eles chamando o cachorro, botando o sobrenome Subirá. Falei, pode parar. Você mora na casa, mas não é Subirá coisa nenhuma. Naquela época, estou falando de 2005, era um hábito que as pessoas colocassem um adesivo nos carros com desenho de família. Mas ele era composto de forma personalizada, então de acordo com o tamanho da família. Como a gente era eu, Kelly, né, Israel e Liz, nós colocamos a figura do papai e mamãe, que são, né, os maiores, e de um casal de filhos. E eles queriam que a gente botasse num cachorro. Falei, gente, cachorro não é da família, pai, mas ele mora com a gente. Falei, mas não é família. Gente, não tinha o que resolver essa discussão. Um dia eu falei, vamos deixar quem entende das coisas responder? Aí peguei o texto de Jesus dizendo, não dá para pegar o pão do filho e dar os cachorrinhos. Falei, não está no mesmo nível, não é família. Eles olharam para mim e falaram assim, apelou. Mas nunca mais tentaram fazer do cachorro parte da família. Jesus está sendo claro sobre isso. Aí aquela mulher olha para Jesus e responde o quê? Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que ela está dizendo? Eu não quero usurpar o direito dos filhos. Mas vamos e convenhamos, eles não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Me deixa pegar sobra, a rebarba do que eles estão desperdiçando. Quando ela fala desse jeito, Jesus olha e diz, mulher, grande é a sua fé. A Bíblia diz, Jesus se admirou com ela. Por quê? Agora pensa comigo. Se com a rebarba que cai da mesa dos filhos já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está a mim e à sua disposição quando entendemos o direito dos filhos e nos assentamos à mesa para usufruir aquilo que é nosso? A gente tem mais do que nós estamos mensurando. E porque não valorizamos a herança, pela falta de mensurá-lo, não valorizamos o acesso. Mas se entendemos o quão extraordinária é a herança, talvez a gente vá valorizar um pouco mais a necessidade de maturidade para acessá-lo. Então, dito isso, eu quero chamar a sua atenção para essa maturidade que, biblicamente, nos é requerida. Né? A Bíblia diz em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à maturidade. As versões mais antigas dizem a perfeita varonilidade, ao estado de adulto completo. Em 1 de Pedro, no capítulo 2, no verso 2, ele diz, como crianças recém-nascidas, desejem o puro leite espiritual, a fim de crescerdes para a salvação. Quando eu e você nos convertemos, somos regenerados espiritualmente, nós nos tornamos como uma criança recém-nascida. E a Bíblia diz que nós temos que desejar o alimento que gera crescimento para a salvação. Há um crescimento espiritual, assim como há crescimento natural e físico. E a Bíblia vai comparar os estágios do crescimento. Vai falar do bebê recém-nascido, vai falar de filhos pequenos, vai falar de jovens, vai falar de gente madura. Agora, o que eu e você precisamos de fato entender é porque os filhos não têm o acesso à herança completa, não antes da hora. Então, na própria parábola do semeador que eu citei antes, nós vemos que o filho mais novo desperdiçou toda aquela herança. Por quê? Porque onde não há maturidade para a gestão, haverá desperdício. Um dia eu estava conversando com um irmão da nossa igreja, ele fala assim, pastor, eu estava lendo uma reportagem que apresenta uma estatística mundial, ele falou, incluindo os países de primeiro mundo. E diz, mais de 90% das pessoas que ganham prêmios milionários em loteria vão desperdiçar isso no primeiro ano. Vão liquidar o prêmio. Um pequeno percentual vai levar até 2 anos para esgotar e desperdiçar todo o dinheiro recebido. E muitos poucos conseguem administrar e usar isso com sabedoria. Ele olha para mim e fala, isso é a maior prova que o dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, meu amigo, eu não quero discutir a parte espiritual. E nem estou, de forma alguma, incentivando ninguém ao jogo. No mínimo, na melhor das hipóteses, tentando olhar, né, com o melhor foco, é uma péssima mordomia daquilo que Deus nos confiou, no mínimo. Então, eu não vou discutir essa parte e não estou falando nem a favor, nem contra nesse momento. Estou tentando ficar neutro no assunto para a gente não ter digressão, não ter divergência. Mas eu falei, uma outra estatística no mundo mostram que filhos que são herdeiros de impérios, de corporações bilionárias, também vão destruir na próxima geração o que seus pais construíram na geração anterior. Isso não significa que essas empresas necessariamente sejam amaldiçoadas. Mas o que as duas estatísticas têm em comum é pessoas que acessam algo para o qual não estão prontas e preparadas tendem a botar tudo a perder. E nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Tanto que Paulo, quando está falando daquele que aspira ao episcopado, que é o mesmo ser bispo, ele diz não pode ser neófito, não pode ser novo na fé.
E quem escreveu isso teve uma conversão extraordinária. Ninguém vai questionar o impacto que Paulo teve, o nível de conversão que ele teve. Jesus apareceu para ele, para começo de conversa. Segundo, os primeiros 3 dias depois da aparição de Jesus, o homem fica trancado num quarto sem comer nem beber, jejuando. Quanta gente você conhece que os primeiros 3 dias depois da conversão foi trancado num quarto orando sem comer nem beber? Ninguém vai negar o impacto disso. No final do 3º dia está lá Ananias, enviado pelo próprio Jesus, que diz: você vai impor as mãos sobre Paulo para que ele volte a ver, seja cheio do Espírito Santo. Diga para ele que ele vai pregar diante de reis, vai ter um ministério internacional entre os gentios. Mas mesmo esse Paulo sabe que nada disso aconteceu enquanto ele era novo na fé. E ele está dizendo: não pode ser neófito. Deus não tem nenhum preconceito com o novo convertido. Mas ele sabe que ainda não houve tempo para que maturidade fosse desenvolvida. Não existe maturidade sem tempo. Você pode repetir isso comigo? Diga: não existe maturidade sem tempo. Gente, no reino de Deus, tudo tem processos. Em Marcos 4, 26 a 29, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela germina sem ele saber como. Aí Jesus vai falar do processo da germinação. Primeiro o plantio, depois ele diz: quando ela germina, primeiro vem a erva, depois vai aparecer a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só pode colher quando estiver maduro. Então, é etapas de um processo de desenvolvimento que culmina com a maturidade. A colheita só pode acontecer com maturidade, porque esse é o momento de quando pode-se começar a, de fato, usufruir algo. E nós precisamos entender que no plano espiritual não é diferente. Então, ninguém vai alcançar a maturidade da noite para o dia. Por mais acelerado seja o crente: não, eu busco muito alimento espiritual, eu como Bíblia noite e dia, eu aprendo. Há algumas coisas que só vão ser desenvolvidas na minha e na sua vida com o tempo. E vai ser necessário mais do que informação. Aliás, algo que eu quero destacar aqui hoje é a necessidade de alguns processos que envolvem alguns tratamentos de Deus na nossa vida. Então, ponto indiscutível: não há maturidade sem tempo. Então, a pessoa que acessa rápido a herança sem ter passado pela espera, ela não está pronta e preparada para isso. Pastor, mas só o tempo resolve tudo? Também não. Em Hebreus, no capítulo 5, nós temos uma declaração importante dentro desse assunto, porque diz no verso 11 assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Quando ele diz difíceis de explicar, ele não está dizendo impossíveis de explicar. Isso é muito importante. Agora, difícil para quem? Para quem se tornou tardio em ouvir. Porque esses não têm capacidade de entendimento de certos assuntos. Aí no 12 ele vai dizer: pois com efeito, quando devias ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quantos aqui são pais de filhos pequenos? Ok, vamos definir o pequeno. Quem tem filho já tem 1 ano aqui. Tem alguém amamentando? Já viu alguma mãe que ainda está na fase da amamentação introduzir o filho direto numa feijoada? Aquilo que eu e você como adultos vão dizer é maravilhoso, pode matar a criança. E a Bíblia faz uma distinção não só do tipo de dieta, mas diz o seguinte: em razão do tempo decorrido, tempo do quê? De vida cristã, esperava-se que vocês fossem mestres ensinando outros. Mas não só vocês não são mestres, não estão ensinando ninguém, como vocês têm que aprender de novo os fundamentos, o beabá da fé. Então, se sem tempo ninguém tem maturidade, isso não significa que automaticamente, só com o tempo, se chegue lá. Então, nós precisamos entender que maturidade é a combinação de tempo com processos. O que são esses processos? Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas, porque o próprio Paulo diz em 2 Coríntios 12, ele no início parece estar falando de outra pessoa: conheço um homem em Cristo, que foi arrebatado até o 3º céu. Em algum momento ele se entrega que eu conheço alguém, na verdade Paulo está falando dele mesmo. Porque diz assim: e para que eu não me exaltasse pela grandeza das minhas revelações, me foi dado um espinho na carne.
Sem entrar também na discussão do que é o espinho na carne, para não ter outra digressão. Paulo está dizendo que Deus deu algo para preveni-lo dele se perder no meio de experiências maravilhosas. Porque não importa o quanto você já cresceu, nenhum de nós alcançamos a plena maturidade. E está dizendo que mesmo entrando num nível de revelação profunda, ele poderia se perder orgulhando-se daquilo que ele tinha. Então, assim, todos nós precisamos entender que o crescimento é contínuo, é progressivo. Eu fui exposto a esse tipo de entendimento pela bondade e misericórdia de Deus cedo. Eu comecei tudo na minha jornada cristã cedo. Entreguei minha vida a Jesus criança, fui batizado criança, chamado ao ministério cedo. O que demorou, comparado ao resto, foi a experiência do batismo no Espírito Santo, que não era uma ênfase na nossa igreja. Isso aconteceu só quando eu tinha 15 anos de idade. Ainda assim, precoce. Foi quando meu coração ferveu, eu brinco, foi quando eu perdi o juízo e, graças a Deus, nunca mais voltei ao normal. E eu passei a querer servir a Deus desde os 15 anos de todo o coração. Comecei a pregar o evangelho nas ruas, fazer tudo estava ao meu alcance. Com 18 anos de idade, eu já estava ativamente pregando, né, e tinha começado um ministério itinerante. Aos 19 anos de idade, eu já falava em ginásios cheios para 2, 3 mil pessoas. Estou falando, gente, de 1992, 93. Não existia internet, não existia o padrão de comunicação que nós temos hoje. Mas eu lembro quando o ano 93 iniciou, a gente tinha a agenda do ano todo cheia, 2, 3 cidades por semana. Falando para aquela época, era uma coisa assim, fora da curva, do comum. Mas em agosto de 93, eu tive um acidente de carro. E eu só estou vivo por um milagre, uma intervenção de Deus. Palavras de médicos e enfermeiros não crentes que me socorreram. Agora, apesar de todo o livramento, esse acidente me gerou uma crise profunda. Porque todo mundo ficava falando, nós vimos o carro, nós vimos os exames, ouvimos o que os médicos falavam, todo mundo dizia milagre. Eu só pensava, milagre por milagre, já que Deus ia fazer um, porque nosso carro caiu numa ribanceira, né? Eu pensava comigo mesmo, o senhor não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada? Sabe, deixar eu perder o carro, tudo que estava no carro, quase morrer, ficar 2 dias em observação na UTI por conta do traumatismo craniano, né? E só para depois dizer, eu te salvei, eu quase estava querendo ensinar Deus a ser Deus e fazer um milagre direito. Porque eu dizia para Deus, Senhor, porque a primeira coisa que todo mundo, como Jó, tem amigo e tem amigo da onça, como a gente chama lá no Brasil, que é aquela turma que questiona tudo. Os caras chegavam para Jó, não, você tem que ter pecado. Eu dizia, eu não pequei, pecou, se não está passando por isso. Eu lembro que a primeira pergunta que alguém me fez no hospital, quando foi me visitar, vocês oraram antes da viagem? Eu falei, gente, nós não orávamos só antes da viagem, a gente orava a viagem inteira. Aquele carro era uma reunião de oração ambulante. Na hora do acidente, nós estávamos 6 horas orando sem parar dentro daquele carro. Eu te garanto que não foi falta de oração. E eu comecei a dizer para Deus, Senhor, certeza que esse acidente foi coisa do Satanás. Eu dizia, mas o diabo só pode tocar com permissão. Ou minha, ou sua. Quando a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, não significa que você acorda amanhã resmungando insanamente, hoje é dia de maldade. Aí você escreve um documento, veio por meio desse autorizar o miserável do Satanás a fazer uma devassa na minha vida. Mas como é que se dá lugar? Quando eu e você pecamos, quebramos princípios, nós nos expomos. Comprometemos cobertura, proteção. Então, ou alguém dá autorização quebrando princípio, ou você pode ter caso, como ler lá no livro de Jó, de Deus soberanamente permitir. Eu dizia para Deus, nós sabemos que o diabo só toca com permissão, ou minha ou tua. E eu dizia para Deus, nós dois sabemos que não fui eu que dei. Eu dizia, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial, apelo em última instância. O Senhor sabe que não foi eu que dei. Então, meu questionamento para Deus é, por que o Senhor faria isso? E a pior coisa é que durante muito tempo o que eu tive foi silêncio. E uma coisa difícil para mim é silêncio. Eu fui abençoado por Deus com uma esposa maravilhosa, era muito meiga. Mas no início do casamento eu dizia para ela, se você me ama, discute comigo. Eu preciso que você... Porque às vezes dizia, não, então tá bom nada, defenda o seu ponto. Eu dizia para ela, eu não quero ganhar isso sem um bom argumento. Então, para mim uma coisa terrível é o silêncio. Eu dizia para Deus, fala alguma coisa, ele não falava nada. Durante 1 ano e 3 meses, eu fiquei no vácuo. Até o dia da minha ordenação ao ministério pastoral. Porque uma das coisas que esse acidente fez foi produzir uma reviravolta que me fez interromper o tal do ministério itinerante. E eu acabei assumindo o pastoreado de uma igreja que eu não queria fazer de jeito nenhum. Quase 1 ano depois, à frente da igreja, quando chegou o dia da nossa ordenação, os pastores estavam impondo as mãos, ministrando profeticamente. 2 deles deram palavras assim muito profundas, certeiras, acuradas, mas um deles virou minha vida ao avesso.
Falou dos segredos do meu coração, como eu nunca tinha visto acontecer na vida. Eu fui conversar com ele depois, falei, cara, que palavra profética foi aquela? Aquilo foi uma loucura. Ele olhou para mim e falou, não estava profetizando. Falei, como não? Isso aqui não é Deus falando, não sei o que era. Ele falou, não falei que não era Deus falando. Falei que não era eu profetizando. Eu falei, explica logo então o que aconteceu. Ele falou, a hora que eu impus as mãos para orar com você, eu vi um anjo de Deus em pé do seu lado. Falei, como assim, viu? Viu uma coisa esfumaciada? Ele falou, vi como estou te vendo. Ouvi ele como você está me ouvindo. Eu falei, igual os relatos da Bíblia. Ele falou, igualzinho. Eu fiquei pensando, como é que alguém vê anjo e não sai falando para todo mundo que viu? Primeiro sinal de maturidade que eu já mostrei. Esse pastor que falou que viu anjo, ele teve uma experiência quando eu tinha 3 anos de idade. Ele passou 7 dias, quase 8, arrebatado no céu. Eu falei para ele, se fosse eu já tinha escrito um livro. Ele falou, é por isso que nunca foi. Deus não revela coisa fofoqueira que nem você. E eu pensei, podia ter dormido sem essa. Mas para encurtar a história, ele falou assim, a hora que impus as mãos para lá e o anjo apareceu em pé, primeira coisa que ele se apresentou de maneira bem formal. E disse, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação muito grande com esses ministérios. Apontou para mim e outros 2 colegas que estavam sendo ordenados juntos. E ele fala para esse pastor, você tem uma preocupação muito grande com eles. E eu entendo a preocupação, hoje eu entendo. A maioria de nós, garoto, eu tinha 20 anos de idade, gente, solteiro. Eu brinco que hoje, nem eu, Cid, teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela ocasião. Nem eu teria acreditado, né, que era a hora de fazer isso. Mas o anjo falou para ele assim, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Não se preocupe, ele está cuidando deles. E ele disse assim, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E quando o coração dele aliviou, o anjo aponta para mim e diz, quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. E disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Pensa numa frase que doeu ouvir. Eu falei, o anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão, de homem valente. Falei, para mim rolou só um rebelde. Eu me rebelei para provar que não era, mas não adiantou. Só sustentou o ponto. E ele disse assim, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado, como ele diz nas orações dele, o anjo falou, foi de fato uma tentativa de Satanás contra a vida dele. Diga, porém, por que Deus o permitiu. E ele disse assim, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado e trabalhado por Deus. E era só uma questão de tempo. Ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque não havia estrutura para ele suportar a dimensão do lugar onde ele estava entrando. Onde diz, o diabo queria pará-lo porque o via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. E até hoje, mais de 30 anos depois, eu tenho vergonha de ter que contar essa história. Porque no meu coração eu fiquei acusando Deus de injustiça, quando na verdade Ele estava cuidando de mim. Mas o anjo diz, nos próximos anos, Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade, antes de começar a liberá-lo aos poucos, para voltar a fazer o que estava fazendo. Quando eu completei 25 anos de ministério pastoral, eu transicionei a igreja de Curitiba, porque Deus falou comigo, agora nós estamos voltando ao ponto onde paramos. 25 anos depois. Ninguém alcança a maturidade da noite para o dia. Uma maturidade não se alcança só com o tempo, é necessário processos. E deixa eu te dizer, nós temos uma dificuldade enorme na nova geração de entender os processos de Deus, porque nós estamos sendo sabotados dentro da própria criação familiar. Então me permita tocar num assunto e tentar corrigir algo que não é mero desabafo. É uma tentativa de retornar aos princípios bíblicos. Um dia desse eu abordei uma pessoa muito querida, tão querida que eu não vou falar o nome, e perguntei para ele, porque a vida é uma eterna cobrança. O camarada está solteiro, a gente pergunta, quando é que vai namorar? Começa a namorar, quando é que vai noivar? O cara faz o noivado, quando é que vai casar? Casa, quando é que vai ter filho? Tem um filho, quando é que vai ter o próximo? Não para. E quando os filhos estão crescendo, quando é que vem os netos? Né? A vida é uma eterna cobrança. Então, esse casal tinha um filho só, que já estava um pouquinho crescido. E eu perguntei para ele, está pensando em ter algum próximo? Ele olha para mim e responde de um jeito que eu nunca tinha visto. Resposta direta, objetiva, contundente. De jeito nenhum. Eu até assustei com a intensidade da resposta. Eu pensei, deve
está traumatizado com a paternidade. Então, curioso, perguntei, por que não? Ele olha para mim e diz, porque ter filho custa muito caro. Isso faz desse pai um pai avarento, medíocre? Pelo contrário. Era alguém que estava tão decidido a dar tudo de bom e de melhor possível que ele fez a conta. Para bancar o que eu quero dar, eu só dou conta de um. Agora, pastor, isso então não é positivo? Depende. Se você olhar o quadro maior, nós estamos nos distanciando de uma mentalidade que desde os tempos bíblicos era diferente. Qual é a mentalidade? Hoje a gente pensa no que o filho custa, porque o tempo todo nós pensamos o que é que a família tem que fazer por ele. Nos tempos bíblicos se pensava o que os filhos fariam pela família. É algo completamente diferente. Então o Salmo 127 fala que os filhos são como flechas e diz, bem-aventurado o varão que enche deles a sua aljava. Traduzindo, quanto mais filho, melhor. Como é que nós somos de quanto mais filho, melhor, para quanto menos filho, melhor? Por uma inversão de valores. Qual o argumento bíblico? Não será envergonhado quando tratar com os inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho, com quem quer que seja, quanto uma cabra macho tiver... A expressão cabra não é bonita aqui, né? Quanto mais gente, filho com cara de bad boy, grande, braço cruzado atrás do pai, mais protegido estava a casa. Então o pai não dizia, não vou ter filho que eu tenho que colocar comida na mesa. Ele pensava, quanto mais filho eu tenho para a terra, para colher, mais gente para botar comida na mesa nós temos. A lógica era invertida. E nós não precisamos ir tão longe. A geração de meus pais ainda pensava assim. Meus dois irmãos começaram a trabalhar aos 12 anos de idade, com pacoteiros de supermercado. Trabalhava o dia inteiro carregando caixa peso para ganhar meio salário mínimo. E o meio salário mínimo da época, que era pior do que o de hoje. E eu pensei, eu acho que tem uma forma mais inteligente de viver a vida. Eu brinco que eu tinha, aspirações empreendedoras desde garoto. Eu descobri que eu fazia mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Eu sou da era pré-videogame, gente. A gente se divertia na rua com todo tipo de brincadeira. Então, assim, eu ainda sou parte de uma geração, apesar de ter 51 anos de idade, sou parte de uma geração que soltou pipa, jogou bolinha de gude, não sei o nome dessas coisas aqui, rodou peão. Mas tudo era oportunidade de fazer dinheiro. Então, quando eu ganhava, a gente chamava de rapelar, você ganhou todas as bolinhas de gude do amigo. Em vez dele ter que comprar nova, eu dizia, eu te vendo as que você perdeu para mim por metade do preço. Então, para ele, era lucro, para mim também. Eu fazia pipas, não sei como isso, no próprio Brasil muda de lugar para lugar o nome, não sei como chama aqui em Portugal, papagaio. Eu fazia e vendia, mas não só vendia, eu fidelizava o cliente. Porque a hora que ele levantava, eu descia com a minha, com cerol, cortante na linha, cortava e aparava, que é o que a gente chama para trazer, preso na sua linha, arrumava e vendia de novo para o mesmo, mais barato, porque agora ele já era cliente. Eu fazia mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Meu pai nunca teve condição de dar uma bicicleta para a gente. Eu montei a segunda melhor bike de freestyle, não só do bairro, da nossa região, e eu só me garanti me divertindo. Mas aos 14 anos de idade, um dia eu entro em casa, meu pai está conversando com um amigo da família, ô fulano, tudo bem? Meu pai diz, volta aqui e cumprimento direito seu chefe. Falei, meu o quê? Foi seu chefe, acabei de arrumar um emprego. Você começa a trabalhar amanhã. Gente, era uma quarta-feira, eu lembro que eu pensei, quem começa a trabalhar na quinta? Isso tinha que ser que nem dieta, na segunda-feira. Primeira pergunta que eu fiz para meu pai na frente do meu chefe, quanto é que eu vou ganhar? Meu pai disse, não interessa. Falei, como não interessa? Eu faço mais dinheiro que meus irmãos me divertindo. Meu pai falou, e esse é o problema que está impedindo você de se tornar homem. Ele disse, você tem que entender que trabalho é mais do que dinheiro. Você tem que ter horário, você tem que ter disciplina, você tem que ter prestação de contas, senão você nunca vai virar homem, vai ficar um moleque a vida inteira, um garoto a vida inteira. E diz, começa a trabalhar a partir de amanhã e não discuta. Eu sou de uma época que você não discutia mesmo, principalmente quando avisava. E meu pai disse, e a partir de agora, quando receber o salário, vai tirar a parte de Deus. Você vai ficar só com esse percentual e o resto você vai ajudar em casa. Aí foi a hora que eu fiquei indignado. Eu olhei para meu pai e falei, o senhor não precisa disso. Ele falou, eu não, quem precisa é você. Porque tem uma hora que você tem que aprender que filho não é um bicho parasita que vive sugando tudo da família. Existe uma hora que o jogo muda, ele tem que começar a contribuir e acrescentar a família. Sabe qual é o problema da geração atual de pais? Eles ficam pensando, meu filho não vai puxar carroça como eu puxei. A linguagem que a gente tem no Brasil para dizer não vai trabalhar pesado, ter dificuldade.
Você já parou para pensar que talvez o que forjou você foram as coisas que você passou e que você está sabotando isso da próxima geração? Porque o que nós temos hoje é um bando de menino que não amadurece. Eu não sei aqui na Europa, mas lá no Brasil, você tem garoto de 40 anos, morando ainda com os pais jogando videogame. Alguma coisa está acontecendo. Um dia desse, estava falando com um pastor, falei, cara, mudou muito. Ele tem uma escola há mais de 20 anos. Mudou muito a perspectiva de como os pais lidam com os filhos nessas 2 décadas. Falei, não vou falar de uma geração muito grande. Ele falou muito. Eu falei, o quanto? Ele falou, Luciano, quando começamos a escola, os pais vinham visitar a escola, queriam saber a proposta educativa. A última coisa que perguntavam era preço, porque primeiro estavam atrás de valores e não do orçamento. E os filhos nunca vinham juntos, porque era decisão dos pais. Falou, hoje, 20 anos depois, os pais trazem os filhos, soltam para eles correr na escola. Quando eles voltam, perguntam, gostou? Porque quem está tomando decisão são os filhos. E diz, nós não percebemos o que isso está produzindo. Gente, como pastor, eu estou há mais de 30 anos nesse negócio. Tem hora que a gente senta para aconselhar casais, que a vontade é dizer, ó, eu vou dar uma chupeta para cada um, que vocês não cresceram. Porque a maior parte dos conflitos são falta de maturidade. Mas o processo foi sabotado. Agora, qual a dificuldade nós temos? Quando nos falta o paralelo, nós temos dificuldade de entender Deus. Então, por exemplo, a nova geração de filhos que não é mais corrigida, não consegue entender Hebreus 12, onde a Bíblia diz que o pai corrige o filho a quem ama. Mas porque ele não teve o paralelo, quando Deus começa o processo de correção, ele vai ficar aborrecidinho. Deus não me ama, porque a linguagem dele é que amor e não corrigir, e não o contrário. Agora deixa eu te dizer algo, não importa se os seus pais foram omissos, o Pai Celestial não será omisso na sua correção. Então, se você não teve o paralelo, a crise fica cada vez maior. Mas Deus não vai sabotar os processos, só porque você está em crise. Então, talvez você vai pagar um preço maior para entender, mas vai ter que entender e se sujeitar ao processo. Amém. Quem está entendendo? Amém. Eu fui criado no modo old school. E eu mantive o princípio com os meus filhos. Quando meu filho fez 15 anos de idade, ele ganhou uma bolsa de estudos para fazer uma universidade de 4 anos nos Estados Unidos. A gente ficou feliz, deu glória a Deus, mas eu falei, filho, você não vai pagar para estudar, mas viver custa. Então, a gente tem que se organizar para isso. Você não vai poder entrar antes dos 18, vamos estar orando, vamos fazer a nossa parte, vamos economizar, vamos nos organizar. Fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Quando está chegando perto da época dele, eu tenho outra preocupação, que é qual? Eu tinha uma palavra de Deus e eu sabia que meu filho casaria muito cedo. Quando as pessoas me perguntam sobre o que eu aconselho sobre o casamento dos filhos, eu falo, olha, o que eu aconselho é tudo diferente do que eu fiz com os meus. Mas o caráter de exceção com que eu tratei eles era por direção de Deus. E eu sabia que meu filho ia casar muito cedo. Ele casou faltando 2 ou 3 semanas para completar 19 anos de idade. Mas sabendo disso, eu comecei a trabalhar com ele, dizer, filho, você sonha em casar cedo. Não falava da palavra que eu tinha, só falava do que ele sinalizava. Eu falei, mas algo que você tem que entender é que quem não sabe cuidar do orçamento da sua vida de solteiro, não merece ter uma família para cuidar. Então, sua primeira aula, você tem que cuidar do seu orçamento como algo santo, sagrado. Então, você está indo para os Estados Unidos, ganhou a bolsa de estudo, mas morar custa, comer custa. Ah, pai, mas Deus me abriu algumas portas, eu vou continuar trabalhando à distância, ganhando dinheiro aqui no Brasil. Eu falei, a hora que você fizer o câmbio, isso aí não é nada, não dá 1/3 do que você precisa. Ah, mas Deus me abençoou com aquele mantenedor que veio atrás para ajudar e está ajudando já antes. Eu falei, é verdade, você não chegou ainda a fechar totalmente 2/3. Falou, o senhor não está disposto a me ajudar com 1/3 e um pouquinho que falta? Eu falei, filho, até estou disposto. Mas só vou inteirar um modo de sobrevivência. Eu não vou te dar luxo, eu não vou te dar conforto, até porque você precisa de tudo isso para crescer. Eu falei, mas preste atenção. O dinheiro que você ganha passa para a minha conta antes de ir. O dinheiro do seu mantenedor passa por mim junto com o meu. Eu só te mando dinheiro no primeiro dia do mês, não antes. Eu falei, por que eu estou te avisando isso? Porque se você gastar o seu dinheiro antes do mês terminar, você está por conta. Eu não vou te socorrer. Olhei para ele e falei, você me conhece. Você sabe quando o papai fala algo, é que nem os decretos dos reis da Média e da Pérsia. É irrevogável, não tem volta. Você está entendendo o que eu estou falando? Estou. Repete.
Adolescente fica doido quando o pai faz isso, mas ele repetiu. Eu falei, repete de novo. Vamos ter certeza que você entendeu. Eu falei, não adianta você chorar com a sua mãe. Aliás, eu lembro dos primeiros meses que ele estava nos Estados Unidos. Um dia eu chego em casa, olho para a Kelly. Mulher é um ser misterioso. Mas eu olho para a Kelly, ela não está triste, mas não está feliz. Sabe quando você percebe assim, tem alguma coisa? Eu falei, amor, tudo bem? Ela, tudo. Eu falei, não está tudo bem. Não está. Eu falei, não está. Você não está triste, mas não está feliz. Tem alguma coisa, um limbo aí no meio, que eu não sei discutir o que é que aconteceu. Apertei. Ela, estou com dó do nosso filho. Eu falei, dó por quê? Não, estava falando hoje com ele numa chamada de vídeo. Na hora que eu virei o telefone, ele viu a cesta cheia de fruta. Falou, ai, mãe, aqui o orçamento não dá para comer fruta. Eu falei, você está com dó do quê? Eu falei, você estudando em escola pública estadual. O menino está estudando nos Estados Unidos, está lá no primeiro mundo, você está com dó. Mas não tem. Eu falei, depois nós conversamos. Deixei ela sair de fininho, peguei meu celular. Subi para o quarto, a gente morava num sobrado, chamei para meu filho. Oi, pai, tudo bem? Falei, tudo bem, coisa nenhuma. Ele, o que foi? Falei, preste atenção, você aprenda a ser homem. Você quer chorar? Chora com Deus, chora comigo, chora com seus amigos. Homem não chora com mulher, nem com a mãe, nem com a sua futura esposa, nem com o filho. Eu falei, se você ligar para sua mãe de novo e ficar choramingando que não tem acesso à fruta, não vai faltar só fruta para você comer. Eu falei, você aprenda a ser homem. Depois de um tempo, minha esposa falou, eu acho que Israel adaptou, porque nunca mais reclamou de nada. Agora preste atenção. Agora é hora de chocar as mamães. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Terceiro mês. Eu falava com meu filho praticamente todo dia. Sabe? Foi a bênção da internet, comunicação gratuita. Faltando 3 dias para virar o mês, ele me liga, e aí, pai, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, então, aquela palavrinha que levanta a bandeira vermelha de qualquer pai. Eu falei, então o quê? Eu falei, pai, eu sei que ainda falta 3 dias para terminar o mês, mas será que o senhor não pode me adiantar o dinheiro? Eu falei, não. Ele, por que não? O senhor está sem dinheiro? Eu falei, não, o dinheiro está na conta, mas nós temos um acordo, o dinheiro não vai antes. Mas são só 3 dias. Eu falei, te digo mesmo, se são só 3, você espera. Ele falou, pai, na verdade o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Eu falei, então me explica. Ele falou, eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei, e eu não tenho que comer nesses 3 dias. Essa é a hora que o coração de pai dói. Mas o Espírito Santo falou comigo, se você amolecer agora, ele vai folgar todo mês. Ele não vai aprender a lição. Aquilo me deu um combustível extra, uma coragem diferenciada. Falei para ele, jejua. Ele falou, o quê? Falei, jejua os 3 dias. Você já fez 2 jejuns, 3 dias, não morreu. Não é agora que você vai morrer. Falei, pai, o senhor está falando sério? Falei, e muito. Era uma sexta-feira. Falei, você já teve aula. Você não tem mais aula no resto da sexta, nem no sábado, nem no domingo. Se não tiver força, fica deitado no chão. E aproveita para orar por mim. A sabedoria nos ensina algumas coisas. Não falei nada para a mãe do menino. Depois de 3 dias, quando tinha mandado dinheiro e ele já tinha comido, fui conversar com o Kelly. Falei, esse seu filho é uma benção. Ela, e não é? Eu falei, não, está sabendo que o menino fez mais um jejum 3 dias? Ela, glória a Deus. Eu falei, tá certo que eu tive uma participação. Ela falou, você é um pai incentivador. Aí eu fiquei meio constrangido. Falei, dessa vez não foi só incentivo, foi eu que mandei. Ela falou, mas quando você tem uma palavra de Deus, manda. Eu falei, não foi palavra de Deus, eu mandei porque eu quis. Kelly já me conhece isso. O que é que você não está me contando? Falei, primeiro respira e não surta. Porque a hora que eu começar a falar, você vai pensar, meu bebê. E ele não é seu bebê. Ele é maior de idade. Ele podia estar servindo no exército. Ela, o que você fez? Eu falei, ele gastou o dinheiro antes do mês. E eu falei que não ia socorrer, eu mandei ele jejuar. Você o que? Eu falei, para. Não adianta você falar, já aconteceu, já passou. E pode ter certeza que ele aprendeu a lição. Nunca mais pediu para mandar dinheiro. Alguns meses depois, o dinheiro terminou 2 dias antes. Ele nem me ligou. Porque na primeira vez eu falei, filho, se você cuidar do orçamento. Falei, como é que você vai cuidar? É decisão sua. Tem gente que pega o que tem para comer e divide por 30. E sabe que cada dia tem um limite. Eu prefiro comer um pouquinho pior 5 dias da semana e nos 2 do fim de semana lavar a alma.
mas cada um age do jeito que prefere. Eu falei, o que importa é que você cuide do orçamento e não me ligue. Mas mesmo cuidando, se você tiver um imprevisto, ele falou, aí posso te ligar? Eu falei, não. Agora é a próxima lição. A primeira é, cuide do seu orçamento, seja responsável. A segunda, quantos milagres de provisão você viu em casa enquanto crescia? Ele falou, muitos. Eu falei, pois é. Está na hora de você descobrir o seu Deus e não só o Deus do seu pai. Então, se você fez tudo que estava ao alcance e pode olhar para Deus sem vergonha nenhuma, dizendo realmente foi um imprevisto, porque eu falei, o único problema do imprevisto é que a gente não sabe o que é nem quando. Mas se tem uma coisa previsível na vida, são imprevistos. É por isso que todo mundo tem que trabalhar com margem de segurança no orçamento. Eu falei, mas ainda assim, você está começando a vida e teve um imprevisto, corra para Deus. Vá buscar Deus. Então, alguns meses depois, faltando 2 dias, terminou o dinheiro. Primeira coisa que ele pensou, quem jejua 3, jejua 2. Mas depois, no meio do dia, a hora que a fome apertou, ele falou, Deus, eu tenho jejuado bastante para te buscar. Mas não queria fazer isso obrigado, não. Ele falou, estou aqui lembrando do meu pai, me instruindo a te buscar. E ele começou a orar, me socorre, intervém, manda provisão. Ele falou, pai, a primeira meia hora parece que a oração não virá, mas teve uma hora que o negócio virou, que a fé acendeu. E eu estou lá, realmente a oração pegou fogo. E de repente o Espírito Santo fala comigo, vá para a cafeteria. Eu fui para a cafeteria da universidade, peguei a fila sem dinheiro. As pessoas foram sendo atendidas, foi chegando a minha vez. Quando só tinha um na minha frente, antes de eu ser atendido. Na hora que esse camarada terminou o pedido de apagar, ele para, olha para mim, olha para o caixa, olha para mim, fica ali enroscado, ninguém entende o que está acontecendo, e aí ele fala para o caixa, tudo que esse menino pegar hoje é por minha conta. Eu estava com glória a Deus pronto para dar. Aí meu filho falou, não, que isso, não precisa. Aí, meu filho, você está na fila sem dinheiro, esperando algo acontecer. E o cara oferece e diz que não. Ele falou, pai, eu fui pego no susto, eu não sabia o que ia acontecer, e eu não sabia como lidar. Eu falei, e aí? Voltou para o jejum? Ele falou, não. O cara ficou insistindo, ele falou, não, eu vou pagar. O que você... Não, com muita insistência, meu filho falou, um café. Ele falou, você não veio aqui só para tomar um café? Aí ele falou, não vou mais perder tempo com você. Olhou para o funcionário e falou, o que ele come quando vem aqui? Ah, ele gosta desse muffin salgado. Então me vê um desses. Pagou a comida, pegou o troco, botou no bolso dele e falou, isso é o que você e Deus estavam resolvendo em oração agora há pouco. A fé do meu filho surtou. Agora, o que eu tinha dito para ele na primeira vez, no primeiro jejum compulsório? Foi assim, eu lavei minha alma, porque eu odiava ouvir isso dos meus pais. Um dia você vai crescer, vai me entender e vai me agradecer. A hora que eu vi, eu estava falando para o meu filho, você não imagina o bem-estar que me deu. Dizer, agora sou eu que falo, em vez de ouvir. Eu falei, filho, um dia você vai entender e vai me agradecer. 2 anos se passaram e um dia meu filho liga, já estava casado. Falou, pai, quero te agradecer. Eu falei, pelo quê? Você me deve muita gratidão. Ele falou, lembra do jejum compulsório há 2 anos atrás? Eu falei, filho, essa não tem como esquecer. Ele falou, e que o senhor me disse que um dia eu ia entender e agradecer. Ele falou, pois bem, eu estou ligando. Eu falei, não esperava que isso acontecesse em 2 anos, tão rápido. Ele falou, pai, se você tivesse me poupado do desconforto do processo, o senhor teria me roubado a maturidade que ele produziu. Eu não só aprendi a cuidar do meu orçamento, ser um bom pai de família. A segunda lição que o senhor me deu foi depender de Deus. E ele lembrou da história. Ele falou, em 1 ano, naquela faculdade, eu tive pelo menos 3 situações dessas. De entrar num restaurante sem saber como ia pagar. E o milagre sempre acontecia. Ele falou, você me ensinou tudo que eu precisava para ser um homem de família. Eu estou ligando para te agradecer. E ele insistia nisso. Se o senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, teria me roubado da bênção, do amadurecimento. Na hora que ele falou isso comigo, o Espírito Santo falou, comece a ensinar o meu povo sobre essas verdades. E eu resolvi fazer a pergunta que eu não tinha feito em 2 anos. Falei, filho, como foi lidar com isso? Nós nunca conversamos sobre isso. O que você sentiu quando eu falei que não ia mandar o dinheiro? Ele falou, primeiro, indignado. Falei, raiva? Ele falou, não, raiva é muito forte, indignado. Eu falei, qual foi o sentimento? Ele falou, a primeira coisa que eu pensei, que tipo de pai é esse que não dá comida para o próprio filho? Eu falei, você não pensou que tipo de filho é esse que não escuta o pai sobre o orçamento? Ele falou, não, me fiz de vítima, pensei isso. Ele falou, curioso, pai, é que o senhor tem um bom aliado. Deus te defendeu. Naquele momento que nós desligamos o telefone, que eu estava indignado, o Espírito Santo falou comigo, não olhe para o aspecto do seu pai que você não está entendendo agora. Olhe para o histórico dele. Tudo que ele foi e fez por você.
Ninguém acreditou e investiu tanto em você como ele. É verdade. Então não o julgue pelo que você não entende. Considere o histórico. E foi Deus te defendeu e eu decidi dar o voto de confiança. Falei, meu pai é mais vivido, sabe mais do que eu. Eu não vou entender isso agora, mas com certeza vou ter motivo para agradecer. Isso me ajudou a superar. Quando ele falou, o Espírito Santo falou comigo de novo. Diga, o meu povo, a mesma coisa a meu respeito, que eu falei a seu respeito. Ensine eles a olhar para o meu histórico, a lembrá-los que eu estou cuidando deles, para que eles não entendam o momento dos processos como se fosse um momento de abandono. Porque essa é uma hora que o diabo tem roubado muito de nós. A gente cai no conto e na mentira. Deus não se importa, Deus te deixou. Quando na verdade ele está trabalhando para o seu crescimento. Então o que nós precisamos, além de tempo, são processos. E só para resumir esses processos, para a gente terminar e orar. Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo 1. E vamos ler junto do verso 2 ao 4. O texto diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Eu quero enfatizar que aqui não está só motivo de alegria, mas toda alegria. O passardes por várias provações. Não só provações, mas várias. Toda alegria, várias provações. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A palavra traduzida perfeito nos assusta. Mas no original grego é a palavra teleios, que significa não carece de nada para estar completo. Então não é perfeição no sentido de não há defeito, mas de você completar algo. Então quando a Bíblia fala de alcançar perfeita varonilidade, está falando teleios, completa maturidade. Então Deus está dizendo, para que você sejamos completos, íntegros, inteiros, e nada deficiente, não faltando em nada, nós precisamos de processos. Agora preste atenção. O próprio Jesus diz em João 16, quando chega a hora da mulher dar à luz, ela sente tristeza. Ela sabe o que vai passar. Ela sabe o que é o parto. E vou dizer uma coisa. Dependesse de nós, os homens, para ter filho, a terra está desabitada há muito tempo. Porque a gente não é homem o suficiente para enfrentar o parto que as mulheres enfrentam. Mas Jesus disse, mas depois do filho ter nascido, ela já não lembra da tristeza de antes, pela alegria de ter chegado um filho. O processo pode ser doloroso e temporariamente entristecer, mas quando o resultado chega, a alegria será maior do que a dor do processo. E nós precisamos ter isso em mente. Muitos de nós, espiritualmente e até emocionalmente, estamos enfrentando o que quando era criança até achava que era um mito, mas descobri que isso é verdade, não de forma igual para todo mundo. É o que muitos chamam de as dores do crescimento. Quando a criança entra naquela fase de pré-adolescência e começa a espichar, é comum elas acordar reclamando de dor. Dor nas juntas, dor, né, nos ossos. E literalmente, alguns têm realmente dor, porque estão sendo esticados no processo. Espiritualmente e até emocionalmente, alguns de nós temos passado pelas dores do crescimento. E quando a Bíblia diz tempo por motivo de grande alegria, é porque naturalmente isso não nos alegra. O que a gente tem que pensar é no que vem depois no processo. O que nos alegra não é o processo. É vislumbrar o resultado que vem depois. E lembrar e pensar sobre Deus, que se Ele nos poupar do desconforto do processo, Ele está nos roubando dos resultados que vão nos alegrar depois. E Deus nos ama o suficiente para dizer, eu não vou poupar. Ele não me poupou naquele acidente. Ele me instruiu a não poupar o meu filho naquela ocasião. E quando eu olho para tudo aquilo que eu vi ser desenvolvido no meu filho, e fico pensando que se eu tivesse sido mole, eu teria roubado ele em vez de abençoá-lo. Isso me gera muito temor. Mas Deus tem falado muito comigo, ensine isso não somente aos pais. Um dia desse estava pregando sobre isso na igreja de um pastor amigo, e o filho botou a mão na cabeça, tipo assim, não dá ideia para o meu pai. O homem já é jogo duro. Toda a linguagem corporal dele era aquilo. Mas eu e você precisamos entender que é uma maneira correta. E me deixa fazer um apelo às mães. Se não fosse o amor de uma mãe, todo filho cresceria lesado.
Eu fico pensando que seria de nós sem o amor de uma mãe. Mas, mães, por favor, entendam que Deus faz tudo com perfeição. Sem a firmeza de um pai, os filhos não serão completos. E alguns de vocês, cujo amor são essencial, vital, ninguém vai discutir isso, estão criando problemas sérios quando batem de frente com os maridos, tentando impedi-los de serem firmes com os filhos. Há uma sabedoria em tudo que Deus fez. Evidentemente, se meu filho, se eu não tivesse uma convicção de que ele teria o caminho do casamento tão cedo, eu não teria acelerado o processo. Eu lembro que um dia eu falei para o meu filho, eu vou te pôr na estufa. Essa é a linguagem de antigamente, que a gente falava para amadurecer fruta mais depressa. Banana até verde, quer comer mais depressa, embrulha em jornal, bota debaixo do forno. A gente chamava da estufa, vamos acelerar a maturidade. Eu falei, eu vou te botar na estufa. E usando a linguagem de um filme que ficou conhecido no Brasil, eu dizia, eu vou te levar no limite. Eu vou bater na sua cara e dizer 02, pede para sair. Eu falei, você quer mesmo o processo do discipulado? Porque ele dizia, pai, eu preciso que o senhor me discipule, eu tenho que virar homem. Eu falei, você quer mesmo o processo? Ele falou, quero. Eu falei, você pediu, Deus mandou. Tinha a combinação perfeita. Eu só precisei manter a mamãe fora de cena para não interferir. O que também tive que fazer com sabedoria, até na maneira de falar e lidar. Lógico que eu estou brincando, valorizando aqui a história, mas eu tenho olhado para trás e tenho visto Deus falando, ensine mais sobre essas verdades. E eu quero terminar orando com vocês, porque muitos de vocês estão vivendo dores do crescimento. Mas o Deus de consolação está nesse lugar hoje. E eu creio que Ele quer derramar conforto sobrenatural. Não apenas te inspirar a crer e aguentar o processo, mas Ele quer liberar recursos para que você tenha forças de enfrentar e suportar o processo. Dito isso, eu quero que você fique em pé, para parecer que está acabando. E nós vamos orar juntos. Antes de orar, me permita só recapitular. Não se acessa a plena herança sem maturidade. A herança extraordinária tem que ser valorizada, mas nós também temos que valorizar o acesso a ela, que é a maturidade. A maturidade tem que ser desejada, ela tem que ser buscada. Ela não acontece sem tempo, mas só o tempo também não resolve tudo, é necessário processos. Processos geram desconfortos temporários, mas o resultado sempre justificará aquilo que eu e você passamos. Às vezes, nós podemos ter dificuldade de entender algumas dinâmicas, mas Deus, Ele sabe lidar conosco. Em Deuteronômio 32, 11 e 12, Deus diz ao seu povo, eu os carreguei nas asas da águia. O que significa essa frase? Alguns tipos, espécies de águia, não todos, elas praticam o chamado voo de adejamento. Quando chega a hora do filhote ter que sair do ninho, mamãe águia vai forçar a barra para a coisa acontecer. Algumas só jogam para fora. Algumas tiram o filhote na asa e sai para o voo de adejamento. No meio do voo ela dá um sacolejo na asa e arremessa o filhote para cima. E no susto ele tem que aprender a voar. Então Deus está dizendo, eu os carreguei nas asas da águia. O início do voo parece que você está divertindo, voo panorâmico. Mas o que você não sabe é que Deus está na iminência de te jogar para cima e dizer, aprenda a voar. Ele estava dizendo, eu quero que vocês cresçam. Eu cuido de vocês como criança, enquanto são crianças. Na hora de amadurecer, Ele está dizendo, eu vou contribuir para o processo. Isso jamais será ruim. Pode ser doloroso, mas nunca será ruim. Coloca a sua vida diante de Deus. Alguns de vocês realmente estão precisando de cura, de um conforto divino hoje. E Deus não quer só que você entenda. Ele não quer só animar você, tocar suas emoções. Ele quer derramar algo que eu chamaria de um combustível sobrenatural, para que você suporte os processos que ainda virão, mas mirando a alegria do futuro, não a dor do presente. Espírito Santo, o Senhor é chamado nas Escrituras de um Consolador. Sopra sobre nós. Nós oramos que possamos sair daqui não apenas com informação, não apenas com orientação doutrinária, não apenas entendendo o processo, mas empurrados pelo Senhor a um novo nível de convicção, de fé, de confiança naquele que está no controle e nunca deixa de nos amar.
que segue dizendo: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Pai, nós oramos não apenas por uma fé renovada que nos leve a descansar no teu cuidado, mas nós oramos pelo sopro do Senhor, sopro de vida do teu Espírito, pelo fortalecimento da tua graça, consolo para aqueles que estão lidando com as dores do crescimento. Estende a tua mão, toca-nos, que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine no final dessa reunião. Pelo contrário, nós oramos não só que continue, mas que cresça, que progrida, até cumprir o pleno propósito. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fale com Deus do seu jeito, da sua maneira. Eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. E Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. E compartilhei com vocês serve para a vida de cada um de nós enquanto indivíduos. Mas particularmente eu creio que isso também tem a ver quando a gente olha a perspectiva coletiva para aquilo que Deus deseja fazer na vida de vocês como igreja, como ministério. Falando agora aos da casa. Os próximos anos reservam um horizonte de avanços, de conquistas e de frutificação nunca antes visto. Mas a herança só pode ser acessada plenamente se houver maturidade. E por causa daquilo que Deus insiste em fazer e levá-los a experimentar. Com alguns de vocês Ele vai ter que botá-los na estufa. Ele está tentando forçar a maturidade. Mas quanto mais nós cooperamos com Ele,
menos doloroso o processo se torna, mais frutífero, mais produtivo. Eu acredito que nós precisamos buscar, pensando na própria relação com Deus, no resultado pessoal. Mas também precisamos entender a nossa responsabilidade de buscar isso, para que a gente não sabote o resultado coletivo. E eu quero deixar esse encorajamento ao seu coração. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Eu vou no final da reunião, está ali na entrada. A entrada é quando nós chegamos, vai ser saída agora, né? Assinando os livros para aqueles de vocês que tiverem interesse. Foi um prazer servi-los da mesa do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Para quem que eu devolvo a bola? Cidos. Deus abençoe.